Deus. Amém. Quantos mais boas notícias? Então, o seu assento, por favor, que eu quero compartilhar boas novas contigo nessa manhã. O tema da nossa palavra hoje é descanso em tempos agitados. Guarda o tema. Descanso em tempos agitados. Amém? Guarda o tema. Fala para quem está do lado. Guarda esse tema. Mas agora eu quero dar boas novas para os irmãos. Nós nos alegramos quando coisas boas acontecem. Eu estou te aleluia. Ontem nós tivemos uma multiplicação de célula aqui extraordinária, da célula Sião, amém? Nós já tínhamos anunciado que isso ia acontecer. E aconteceu. Então agora, além da Dilma, que era líder, fica em pé, Dilma. Não, vem para cá. Eu sou aparecedor, né? Vem para cá, Dilma, não é? E a Dilma, de uma só vez, gerou 2 novos líderes. Então, eu quero chamar aqui o Nélio também. Vem para cá, Nélio, agora é líder do nosso meio. Cadê seu pai? Mencionada da comunhão de ontem, então. Glória a Deus. Não prega líder agora, aleluia. Amém. Estenda as mãos para cá, vamos abençoar os nossos irmãos, amém. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai amado, pela vida dos nossos irmãos que com tanto encargo, tanta paixão por Jesus, têm anunciado o Evangelho aos jovens, ao Senhor, e temos visto crescimento, multiplicação. O Senhor tem sido tão bom conosco, Pai, e nós te louvamos por isso. Eu creio que essas sementes agora plantadas, ó Deus, vão crescer e no tempo certo darão frutos e multiplicarão novamente. Amém. Nós como igreja nos alegramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então eu falei para eles ontem, olha, a igreja tem que crescer mesmo, tem que multiplicar. Existem muitos motivos. O primeiro é porque Deus mandou fazer discípulos. Deus mandou anunciar o Evangelho. Quando dizem amém até aqui, não é? Mas eu tenho um motivo muito específico que eu falei para eles. Quando as células de jovens, não é, solteiros, crescem, multiplicam-se, há muito mais oportunidade de termos casamentos santos no meio da igreja. Vamos dizer aleluia. Amém? E hoje com alegria eu quero chamar a Eliane e o Marquel. Quem é que está aqui, por favor? Quero fazer uma pergunta. Está pergunta é o quê? É o quê? Fizeram o quê? Mora onde? Como é o quê? Amém. Mas nós estamos, esse ano, assim, nós estamos a apresentar muita corte, assim, é corte atrás de corte, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos apresentar a corte da Eliane. Meu Deus. Vem aqui à frente, assim. Para aparecer. Combinaram? Combinaram. Estão alinhados. E os irmãos, bom, na verdade, nós conhecemos a Eliane desde que a terra era sem forma e vazia, não é? Mas Deus é tão bom, acrescentou no nosso meio o Marquel, que tem um testemunho riquíssimo no nosso meio, não é um homem de fato de Deus, não é? Quando começamos a falar sobre a corte, eu falei, não conhece, tem que andar comigo primeiro para eu conhecer. E de fato eu fui assim, muito feliz em conhecer o Marquel, ter o meu testemunho, a família já está informada a respeito do relacionamento deles. Então, irmãos, quando vocês os virem juntinhos, vocês não vão saber que esse é o Marquel que faz acordo com a Eliane e esse é a Eliane que faz acordo com o Marquel. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos abençoá-los nesse início de ciclo. Senhor Deus, nós somos gratos ao Pai amado por esse início de ciclo dos nossos irmãos que começam hoje a acordo oficialmente no meio da igreja. Pai, queremos pedir que o Senhor os guarde,
Que o Senhor possa, de fato, guardar o coração deles, abrir os olhos para aquilo que precisa ser visto. Queremos declarar proteção sobre eles. Pai, que eles permaneçam em santidade, que eles permaneçam, ó Deus, levando um ao outro a direção de Cristo, Pai amado, em direção ao trilho do vencedor, no crescimento ministerial. Pai, eu creio que daqui surgirá, se o Senhor levá-los até o casamento, uma família, Pai, sacerdotal. Nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acalmamos os ânimos. Tem que nos visitar pela primeira vez na videira Quilamba. Queria que você ficasse em pé, por favor. Os irmãos ensaiaram uma música para cantar para mim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda também. Nós visitantes, vamos abençoá-los. Senhor Deus, nós somos gratos pelos nossos visitantes, Senhor. Queremos declarar o seu cuidado sobre eles, que recebam palavra da parte do Senhor, respostas da parte do Senhor. Pai, que os seus olhos sejam iluminados, que recebam a paz de Cristo que nós desfrutamos também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter assento agora. E acredita, já não vou pedir para levantar mais, amém? Acabou. Daqui só já no final. Amém. Amém. Bom, então nós encerramos o primeiro semestre. Começamos agora um novo. E temos um alvo. O nosso alvo é alcançarmos entre jovens e adultos 200 vidas, não é? Então, para isso, nós temos algumas coisas que vão começar a acontecer em breve. Então, a popularidade do discipulado, vamos ter alterações. Nós vamos ter discipulados separados, já não será um único, então teremos um discipulado só com a rede de jovens, um discipulado só com a rede de adultos, e também nós vamos ter a multiplicação de culto. Então, nós teremos um culto às 8 horas, possivelmente, ou às 8h30, ainda está assim a ser alinhado, não é? E um culto às 10 horas. Então, teremos 2 cultos. E, pastor, por que tudo isso? Porque nós temos em vista o crescimento. Lembram que eu falei? Nós queremos crescer porque Deus mandou fazer discípulos. Então, sim, de fato, tem pessoas que não conseguem estar no culto às 10 horas. Para eles seria melhor se tivesse um culto mais cedo. Para outros, se o culto, já me mandaram mensagem, né, há umas 3 semanas atrás, a perguntar se nós não vamos ter culto às 18 horas no domingo. Então, para isso, nós precisamos ajustar muita coisa. Mas precisamos também ter irmãos dispostos a avançar no ministério. Nós precisamos de mais gente para pregar a palavra no domingo. Precisamos de mais gente que é para fazer oferta, para fazer abertura de culto, para ministrar o louvor, quando dizem aleluia. Amém? Então tudo isso vai começar a acontecer em breve. E até o final do ano nós queremos alcançar 200 vidas. Até o momento nós somos 130 membros. Amém? 130 membros na nossa igreja, mas nós vamos avançar e nós vamos crescer quando dizem aleluia. E foi colocado na agenda, antes foi falado muitas vezes, mas foi colocado agora na agenda do segundo semestre o encontro de 3 dias. Então voltaremos a ter. Estamos aí a organizar. Ainda não conseguimos dizer aos irmãos quanto será o valor da inscrição, mas é garantido que teremos. Amém, meus irmãos? Amém. Bom, a agenda está a sofrer alguns ajustes. Nós tivemos a reunião de pastores, então ela ainda está a sofrer alguns ajustes e em breve nós iremos publicar. Eu já havia até partilhado no grupo de líderes, apaguei porque estávamos a mudar e a corrigir algumas coisas. Amém? Fala para quem está do lado, tem as expectativas boas. Fala para ele, Deus irá surpreendê-lo no segundo semestre. Amém? E nós contamos com todos os irmãos, contamos com o seu evangelismo, com a sua disposição para servir, para ofertar. Aqui na Videira Quilamba nós começamos obras, então nós demolimos, né, as nossas casas de banho e estamos a erguer novas de raiz. A Inês, nossa irmã, que é arquiteta,
projetou ali as novas casas de banho com o pastor Nelson e em breve estarão prontas. Também. Então, se você for lá para fora, você vai ver que já temos uma estrutura nova lá, está já a finalizar. Possivelmente entre essa semana e talvez início da próxima teríamos as obras concluídas. E aí então nós vamos entrar para a terceira fase. Que primeiro nós tiramos todas as chapas do kids, não é? Colocamos um telhado novo, refizemos a estrutura no kids. Segunda etapa, os banheiros. E a terceira etapa vai ser o telhado todo daqui. Então é uma obra bem mais complexa. Então nós vamos pedir a paciência dos irmãos em algumas situações menos boas que poderemos viver, mas nós vamos mexer o telhado inteiro. Essa vai ser a terceira etapa. E a última etapa nós vamos mexer no piso daqui da videira quilamba. Então quero lembrar aos irmãos, você que não é dizimista, torne-se um dizimista no nosso meio, amém? Vai ter uma boa finalidade, a sua oferta, o seu dízimo. E o último recado que eu queria dar para os irmãos, você que está à procura do seu envelope dízimo antigo, ele não vai voltar. Ele foi descontinuado. Nós estamos com envelopes novos, mais bonitinhos, amém? Então, você que é dizimista, vai lá, pega um envelope, coloca o seu nome, que é para nós termos envelopes novos. E sempre que você fizer isso, eu vou pedir aí aos irmãos da mídia para ajudarem. Sempre que colocarem o IBAN, coloquem o meu número de telefone para os irmãos mandarem o comprovativo, que é para poder manter a contabilidade organizada. Amém, meus irmãos? Amém. Amém até aqui. Nossa, deu muito recado. 11h03, está ótimo. 12 horas terminamos. Amém, irmãos? Amém. Fala para quem está do lado, que bom você veio. Eu senti a falta dos irmãos. Obrigado. Significa muito. Amém. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6. Eclesiastes 4, 6. Diz o seguinte: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do que, meus irmãos? Correr atrás do vento. Então, irmãos, nós vivemos uma geração cansada, não é? Geração cansada, queixa-se muito, reclama de tudo, não é? Faz muita comparação. O tempo inteiro compara-se com os outros, quer saber por que ainda não alcançou aquilo e aquilo mais. Você entra na internet, as pessoas têm lá muitos vídeos a dizer: se você está com 30 anos e você ainda não alcançou isso e aquilo, muda de amizades, muda de não sei o quê. Irmãos, fala para quem está ao teu lado, não viva de comparação, fala para ele. E tudo isso, o que é que gera? Gera ansiedade. Se você vive de comparações, você vai viver debaixo de ansiedade. E a ansiedade é a matéria-prima para todas as doenças psicossomáticas. Você começa com muitos pensamentos, você começa a desenvolver depressão, você desenvolve burnout e todas as outras que podem vir aí no caminho também. Então, não viva de comparações, mas é fato que os dias de hoje são dias agitados. Hoje a informação chega na nossa porta, mesmo sem querer. Você está lá a ler a Bíblia no aplicativo da Bíblia e embaixo no rodapézinho, não é? Agora aparece uma notificação de uma notícia qualquer que você não estava pensando no assunto, mas é sugestivo. E por conta dessas muitas informações, é tendência nós vivermos debaixo de agitação. Mas é possível desfrutar da paz do Senhor, que excede todo o entendimento, mesmo debaixo de um mundo agitado. É possível dormir no barco em meio à tempestade. Amém? Fala para quem está ao teu lado. É possível descansar em meio à agitação. Fala para ele. Então, há muita gente afadigada, não é? Agitada, a correr atrás do vento. Há pessoas que possuem dinheiro, mas não têm paz, porque a paz não é comprada por meios financeiros. Possuem bens, mas não conseguem descansar. Trabalham muito, mas elas continuam vazias. O mundo, irmãos, ensina que o descanso vem, não é?
quando você alcança a independência financeira. Você tem que correr atrás da sua independência financeira. Porque quando isso acontecer, você vai descansar. Você não vai depender do patrão, você não vai depender de salário, você não vai depender, sei lá, do Estado. E aí você vai ter paz. Eu descanso com o salário do meu patrão e louvo ao Senhor por isso. Entendeu? Você tem que aprender a desfrutar da paz do Senhor. Você tem que aprender a desfrutar daquilo que o Senhor usa como instrumento para te abençoar. E o seu patrão é um instrumento, se ninguém te falou isso. Então saia dessas comparações que a internet coloca sobre nós. A Bíblia fala então que as autoridades são instrumentos do Senhor ou para nos abençoar ou para nos exortar. Amém? E a nossa oração também muitas vezes é essa: que o Senhor nos promova a autoridade. E aí você vai ser um instrumento do Senhor ou para abençoar ou para exortação. Quando dizem amém? Amém. A palavra de Deus ensina exatamente o contrário que o mundo ensina. Porque o mundo ensina que descanso virá quando você alcançar dinheiro, mais sucesso ou mais reconhecimento. Mas a palavra de Deus ensina que o verdadeiro descanso não está nas conquistas, mas na presença de Deus. Não é? Você desfruta de descanso quando você está na presença do Senhor. Então o Senhor descansava em meio ao mar agitado no barco. Os discípulos estavam agitados porque eles não discerniram quem estava no barco com eles. Se Jesus descansava, nós poderíamos ter descansado também. Às vezes nós perdemos tempo, entramos em disputas, em buscas, não é? De coisas que não são necessidade nossa, que não deveriam ser prioridade, que não deveriam ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Perdemos tempo, logo não descansamos, não desfrutamos da paz que excede todo entendimento. Fala para quem está ao seu lado: desfrute da presença e você vai encontrar paz. Amém? Então, em meio à dificuldade, você vai encontrar paz. Em meio à escassez, você vai encontrar paz. Em meio ao luto, você vai encontrar paz. Pastor, mas vai parar de doer? Eu vou parar de sentir? Não, você vai passar por todas as emoções, porque é humano. É isso. A Bíblia fala lá em João, não é? Quando da morte de Lázaro, que Jesus chorou. Mas ele não estava agitado. Ele estava em paz, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar. Não é? Jesus chorou. Ter emoções, irmãos, é humano. Deus não quer arrancar as nossas emoções. Mas você pode passar por todas essas coisas, desfrutando da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Quantos dizem amém? Amém. Então, compartilhar aqui algumas coisas com os irmãos, para que você desfrute do descanso em tempos agitados. Primeiro, você precisa entender que tudo que é vivido sem Deus termina em vaidade, ou é considerado vaidade. O livro de Eclesiastes é interessante. Alguns dizem que é o livro mais deprimente, talvez, não é? Que tenha na palavra de Deus. Mas não. Eclesiastes, na verdade, apresenta-nos um homem que perseguiu tudo que o mundo pode oferecer, alcançou tudo que o mundo pode oferecer, e no final de tudo, o que ele considerou? É vaidade. Essa palavra vaidade que aí é apresentada, abre para mim, por favor, nós vamos ler e deixa aberto Eclesiastes 1:2. Mas a palavra vaidade ali no original, ele pode ser traduzido como vapor ou como vazio. Vazio. Diríamos que ele se dedicou à música e no final de tudo ele achou que é vazio. É vapor, não é? Dedicou-se a conquistar a riqueza e alcançou, tornou-se o homem mais rico da face da terra, não é? E no final, o que é que ele concluiu? É vapor, é vazio, é vaidade, não é? Agora, você sabe, os homens mais ricos hoje do mundo ainda estão debaixo de algumas leis. As leis internacionais. Mas Salomão não. Salomão, ele era a própria lei. Ele era o rei. Então ele tinha toda a riqueza, ele tinha todo o domínio e autoridade para fazer o que ele quisesse. A Bíblia fala que ele experimentou o conhecimento da fauna, da flora, em navegação, em engenharias, e em tudo ele se sobressaía. Os sábios do Oriente iam para lá para conversar com ele e ficavam admirados com tudo o que ele fazia. Então,
tudo que o mundo poderia oferecer, ele foi, conquistou, alcançou sucesso em tudo. Imagina um homem desses, não é? E no final ele fala, é vazio, é vaidade, é vapor. Vamos ler o que diz o texto. Vaidade de vaidades ou vazio de vazio, não é? Diz o pregador. Quem que é o pregador? Aqui, no caso. Mais para frente ele diz que é o filho de Davi. Ok? Em Israel. Não é? Vamos lá. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Verso a seguir. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Tudo é vaidade. E tudo dá trabalho. É verdade, não é? Ser um melhor em qualquer área dá trabalho. Dá trabalho ganhar dinheiro, dá trabalho escrever ou compor músicas, dá trabalho escrever livros, dá trabalho inventar coisas novas, tudo dá trabalho. Até ser pobre dá trabalho. Tudo dá trabalho, meus irmãos. Mas você vê, ele considera tudo vaidade. Obviamente sabemos que ele foi bem sucedido em tudo que ele se dedicou a fazer, não é? Ele era um homem sábio. Quantas mulheres Salomão teve? Aí eu acho que não foi muita sabedoria também, não é? Porque imagina, 300 mulheres, 700 concubinas, 1000 esposas e ao todo 2000 sogros. Ter muita sogra pode ser um trabalho, mas vamos deixar quieto essa parte. Mas imagina, é muito problema para gerir. E no final de tudo, você até pode concluir. Não adianta. Então eu vou procurar prazer nas mulheres. Vaidade, é vazio, não é? Vou encontrar prazer no meu trabalho. Eu sou. Agora inventaram um termo que é para deixar a doença bonita, né? Ele é workaholic. Não, ele é ansioso. Ele acha que se ele parar de trabalhar, não vai ter sustento. Entendeu? Mas é tudo vazio, é tudo vapor, é tudo passageiro. Não é? A palavra hebraica aqui é Hebel, ou não sei a pronúncia, mas é com H, significa vapor ou algo passageiro. Então muitas pessoas vivem a dizer por aí, quando eu comprar a minha casa, não é? Aí sim, eu vou ter paz, eu vou descansar. Eu estou trabalhando para comprar a minha casa dos... Quando eu casar, o meu casamento é que vai me trazer o descanso que eu preciso. Ou quando eu tiver aquele emprego, né? Agora está aí essa febre dos concursos públicos, o pessoal vai achar que vai entrar para certos lugares. Eu espero que você entre para aquilo que vai te fazer bem. Amém? Amém? Mas acredita, você lá pode encontrar problemas também. Aliás, você pode não, você vai, é garantido. Em todo lugar tem. É só você entrar que o problema chega. Não disse que você é o problema. Mas não será o descanso, de fato, quando você enriquecer. Então, nós conhecemos gente que tem muito dinheiro e não dorme. E eu sempre falo isso para os irmãos. Eu trabalho no mercado financeiro há 15 anos. Então, eu conheço gente que tem contas bancárias que o número é difícil de pronunciar. Mas é caótico, não é? As disputas dos filhos, de esposas, de gente que vai porque mexeu na conta, não tinha minha assinatura e fez e não sei quanto. Mas liga então para o teu pai. Não, liga a você porque não discutimos e não sei o que. Quer dizer, é muito problema. Então, o dinheiro em si não é garantia de paz, descanso e sucesso. Pastor, é errado eu querer ter mais? Não, eu sempre falo isso para os irmãos. Você precisa ter para que você seja bênção na vida de outros, não é? O pai de família é bom que ele enriqueça para cuidar da sua família, para cuidar dos seus parentes. Se você não tem como ser um canal de bênção na vida dos outros. Então é bom que você enriqueça assim, mas isso não pode ocupar o primeiro lugar no seu coração. Não pode. Você não pode viver atrás das riquezas, atrás do dinheiro. Não. Você tem que viver atrás de Cristo. Pode dizer amém? Então, nada do que foi criado nesse mundo pode ou deveria preencher o lugar que pertence ao Criador. Nada do que foi criado deveria ocupar o primeiro lugar no seu coração, porque é um lugar designado para o seu Criador. Amém? Jesus contou a parábola do rico insensato, vocês devem lembrar, lá em Lucas 12, não é? E o que é que esse camarada diz? Não, eu vou plantar e tal, eu vou construir celeiros, eu vou encher esses celeiros aqui e depois não vou precisar trabalhar nunca mais. E eu agora vou
desfrutar de tudo que as minhas mãos trabalharam, conquistaram. Aí a Bíblia fala então que uma voz se ouviu dizendo: louco, porque essa noite pedirão a sua alma. E tudo que você, entre aspas, trabalhou, tudo que você conquistou, tudo pelo qual você se dedicou, para quem será? Meu Deus. Né? Para quem será? Por favor, não vamos entrar na insensatez de dizer só se vive uma vez, então não vou ter poupança. Cuidado, não é esse o pensamento. Mas para que pensar sempre no futuro e nunca desfrutar do presente? Então viva desfrutando da paz do Senhor no tempo presente e com planos de futuro. Se o Senhor quiser, o Senhor dará. Se o Senhor quiser, o Senhor fará. Mas agora, no tempo presente, o Senhor já me deu. Sou grato pelo que Ele me deu e eu desfruto aquilo que Ele me deu. Quantos dizem amém? Quantos dizem aleluia nessa manhã? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Então, é insensatez, a Bíblia fala, que o homem estava a ser insensato, achar que ele tinha o domínio sobre o futuro. Você não pode, você não tem autoridade sobre essas coisas. Você não é capaz de fazer essas coisas, de controlar o seu futuro. Então, viva em paz, faça as pazes com quem é necessário, libera perdão a quem você precisa perdoar, ultrapasse isso, não viva preso ao passado. E aí você vai desfrutar da paz do Senhor que excede todo entendimento. Irmãos, quem procura descanso nas coisas desse mundo, nas coisas da terra, sempre vai voltar cansado. Porque esse mundo cansa de fato, não é? Então não viva atrás dessas coisas. Procure a paz de Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Segunda coisa que eu preciso compartilhar com os irmãos é que o verdadeiro descanso é uma pessoa. Não é uma conquista, não é um lugar, não é? Eu vejo também muita febre por aí. Eu vou emigrar, eu vou sair desse país. Quando eu sair daqui, a minha vida vai mudar. Só que não, obrigado. Não é assim que funciona. Não é assim. Eu falo muito, já falei no passado mais, não é? A respeito do propósito profético de Deus. Eu falava para os irmãos que o propósito profético de Deus é uma junção de coisas. Você precisa estar no lugar do propósito, com as pessoas do propósito e no tempo do propósito. E um grande sinal de que tudo isso está alinhado é a provisão. Então, no lugar do propósito, com as pessoas do propósito, no tempo do propósito, haverá provisão da parte de Deus. E isso onde é que seria, pastor? No lugar que Deus indicar para ti. Então, para alguns, o lugar do propósito é Luanda, para outros é Benguela, para outros é um outro país, uma outra nação, às vezes um outro continente. Quantos entendem? Diga amém. Entendeu? Mas não viva de comparações. Não é que o meu primo imigrou para o país tal, então eu vou para lá também, porque lá está bom. Mas é a vontade de Deus para ti ou o que você acha que tem que ser? Amém? Vai para lá, sofre, vive o que não deveria, volta cansado, porque perseguiu aquilo que não era para si. Então, irmãos, verdadeiro descanso não é um lugar, não é uma conquista, não são coisas. O verdadeiro descanso é uma pessoa. Livro de Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis, o que, meus irmãos? E sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou o que, meus irmãos? Manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Segura aqui, por favor. Aliás, volta para o versículo 28. Não, é melhor ir para frente. Nem vou perguntar quem está cansado, senão todo mundo levanta a mão aqui. 29, por favor, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Como nós aprendemos? Contemplando ao Senhor. Pelo exemplo. Quanto mais você olha para Cristo, mais você aprende, não é? E esse olhar para Cristo é olhar para o corpo de Cristo. Esse olhar para Cristo é ter comunhão no corpo de Cristo. Esse olhar para Cristo é ter um hábito de oração, de leitura da palavra. Quantos dizem amém? Aqui você olha para Cristo. Mas logo na sequência diz, porque sou manso. E aí que às vezes entra um problema. As pessoas confundem mansidão com fraqueza. Jesus não era fraco, ele era manso. Se você for para o dicionário, você vai ver que mansidão é força debaixo de domínio, debaixo de controle. Quando você vê um vídeo às vezes de um urso e tem um cão a latir para o urso está quieto, não faz nada. Qualquer
conclusão? O urso é manso. Ele tem força para estraçalhar aquele cão, não é? Mas ele tem a sua força debaixo de controle. Isso é mansidão, não é ausência de força. Nós somos filhos de Deus, quando dizem amém? Amém. Nós somos mansos, nós não somos fracos. Não somos fracos. Então, é mesmo tendo a oportunidade de repostar e decidir não fazer, dar a outra face. É mesmo tendo capacidade de causar um estrago tão grande, mas ainda assim optar por não fazer. Isso é mansidão. Você vê Jesus, ele é possuído de uma santa indignação, vamos assim dizer. Ele entra no templo e vê que estavam a fazer comércio no templo. Ele faz uma azorrada, né? Faz um chicote de cordas e ele expulsa os animais. Ele vira as mesas dos cambistas, não é? Porque ele estava indignado. A Bíblia fala que os apóstolos, quando viram a atitude dele, que não fizeram com ele, ele fez sozinho, mas ao verem a Jesus, lembraram-se da palavra: o zelo pela sua casa me consumirá, não é? Então ele estava indignado, levantou mesas, expulsou comerciantes do tabernáculo, do templo, porque ele não era fraco. Mas em outros momentos você vê Jesus manso. Você vê Jesus manso. Queriam apedrejá-lo. O que ele fez? Esquivou-se por entre as pessoas e foi embora. Quando você vê ele sendo preso no Getsemane, não é? Ele fala para Pedro: se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele enviaria miríades de anjos para me proteger. Mas ele foi manso. Quando ele prega ou tenta pregar em algumas cidades, não é? As pessoas o rejeitaram. O que os apóstolos disseram? Senhor, você quer que nós oremos para que caia fogo do céu e consuma toda essa gente? Jesus fala o quê? Vocês ainda não entenderam o Espírito que está sobre vocês, não é? É da graça, é o perdão, é o ano da aceitação, quando dizem aleluia. Então não é fraqueza, é mansidão, é força debaixo de controle, debaixo de domínio. Fala para quem está ao teu lado: você não é fraco. Fala para ele: você decidiu ser manso. Fala: você decidiu controlar a sua força. Está difícil controlar a força? Pastor do trabalho tem um colega, está difícil, né? Mas que Deus nos ajude quando dizem aleluia. Amém? Vamos avançar o texto. Aqui diz: e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Humildade não é ser pequeno. Às vezes vejo as pessoas confundirem, né? Tem alguém que vem de uma família pobre e eles dizem assim: ele vem de uma família humilde. Irmão, eu já vi muito pobre arrogante. Muito. Basta ganhar 100 mil kwanzas, você vai ver. Você não pode pôr 1 milhão na mão desse camarada. Chega no restaurante, vai destratar o senhor que está a atender. Chega no caixa, vai atirar. Você não tem ideia. Então não vamos confundir. Humildade é nobreza também. É você ser grande, mas considerar os outros maiores. Então, quando você sempre quer ser o grande da história, você sempre vai entrar em comparação. Decida perder logo. Humildade é você chegar e considerar o outro maior. Ainda que na tua cabeça, em algum momento, você pense que você sabe tudo bem, considere o maior. Isso é humildade. Os humildes são nobres. Amém, meus irmãos? Fala comigo: os humildes são nobres. Então, mesmo sendo grande, considere os outros maiores do que tu. Aí você nunca vai ter problema. E aí ele conclui dizendo: e achareis descanso para a vossa alma. Descanso. Então você controla a tua força e você considera os outros maiores. Você vai encontrar descanso, não é? Em linguagem de meme, não vou falar isso aqui. Deixa avançar. Deixa avançar. Mas nos dias de hoje seria: não, tá bom, tens razão, avançou, qualquer coisa, tá certo, avança, vamos prosseguir. Você vai encontrar descanso. Você não discute, você não briga, você não entra em comparações, não é? Você não entra em disputas desnecessárias. Você vai descansar, você vai encontrar a paz do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Agora, há 2 descansos aqui que nós podemos retirar, apresentados por Jesus. O primeiro é o descanso da consciência. E esse descanso da consciência é a respeito da consciência do pecado.
A partir do dia que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você ganha consciência de que você foi perdoado, que você foi justificado, que você está salvo agora. Então quando você vai orar, você ora em paz, porque você sabe que você foi perdoado, porque você sabe que agora você se tornou filho de Deus. A palavra fala que por conta do sacrifício de Jesus, nós agora temos paz com Deus. Você tem paz com Deus, você tem o direito de chamá-lo de seu pai, paizinho. A Bíblia fala que o Espírito que está em nós não é Espírito para nós estarmos de novo debaixo de medo, mas é o Espírito que clama, Abba, Pai. Então, poder-se chegar diante do trono de graça e misericórdia e chamar meu Pai, meu Pai, não é? Senhor, eu sei que Tu me ouves. Poder orar com confiança, com certeza, isso traz descanso. Então, ainda que você andasse no vale da sombra da morte, ou por outras palavras, você estaria descansado, porque o seu Pai está contigo. Quando dizem, temos o perdão, nós deixamos de viver debaixo da culpa. Já não precisamos carregar o peso do pecado, porque Cristo pagou a dívida. Amém? Mas há um segundo descanso. E você sabe, o primeiro, que é a respeito do nosso espírito regenerado, do perdão dos nossos pecados, está resolvido. Mas qual que é o problema do dia a dia? É o descanso para a nossa alma. Porque a alma sofre com ansiedade, a alma sofre com medo, a alma sofre com preocupação, a alma sofre com rejeição, a alma sofre com insegurança, não é? Mas Jesus diz, aprendei de mim, sou manso e humilde, aprendei de mim, olhe para mim, seja meu imitador, não é? Não olha para o que a alma sofre e procura, você vai encontrar descanso para a sua alma. Então quanto mais olhamos para Cristo, mais a nossa alma encontra paz. Quantos dizem amém? Amém. Então, infelizmente, há pessoas salvas, mas que estão emocionalmente exaustas, porque a alma está cansada, a alma está aflita, à procura de ser suprida por coisas que só em Cristo encontraria paz, não é? Aquela canção, ou com um cego eu andei, perdido, vaguei, longe do meu Salvador, não é? Mas você vê, sem Cristo, você procura com os olhos fechados, qual que é o resultado? Você vai bater com a cabeça na parede, você vai tropeçar o pé, você vai cair, você pode cair num buraco maior ainda, não é? Há sofrimento, não há paz. Prega para quem está ao teu lado, me ajuda a pregar para quem está ao teu lado. Fala para ele, deixa o Senhor iluminar os seus olhos, fala para ele. Fala para ele, não procura o que a alma procura, fala para ele. E tem outro problema, que a alma é insaciável, né? Nunca é suficiente. Dinheiro sempre vai se querer mais, não é? Bem, sempre vai se querer mais. Até comida, você come hoje, amanhã tem que comer de novo. Você come agora, daqui a algumas horas você vai precisar reabastecer de novo. Então você vê, não viva debaixo disso. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário, tem o seu lugar, não é? Mas ainda assim, não pode ocupar o primeiro lugar no seu coração. Quantos dizem amém? Amém. Terceira coisa aqui, o descanso produz confiança em Deus. Então, você tem que aprender a confiar. Quem descansa, meus irmãos, deixa de viver dominado pelo medo. Salmos 91 tem uma passagem que diz o que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ou descansa à sombra do Onipotente, não é? Mas o segredo, porque o descanso é o resultado, o segredo é habitar no esconderijo, o segredo é você procurar refugiar-se em Deus, o segredo é você procurar ao Senhor. Então é uma ação, aqui demanda um posicionamento, uma decisão. Estou com problemas, deixa aí ver o que o ChatGPT diz. Tá caindo o meu cabelo, aí você vai pro ChatGPT, o ChatGPT vai falar, é câncer. Ai meu Deus, estou com o princípio de câncer. Não, você só lavou o cabelo com sabão e partiu, acabou. Mas o Google e o ChatGPT vão exagerar o problema, não é? Aí você começa a pesquisar quais são as causas, as possíveis causas de queda de cabelo e não sei o que. Você só piora o problema. Mas você tem que ter uma decisão.
decisão, aconteceu algo, eu vou buscar esconderijo no Senhor. Eu vou orar ao Senhor, não é? Eu falo para os irmãos, tudo que você apresenta diante de Deus em oração é responsabilidade do Senhor. Mas tudo que você deixa de fora da oração é responsabilidade sua. E esse pensamento vai te fazer entender que você deve orar por todas as coisas. Pastor, até pelo cabelo que caiu. Esse é o motivo pelo qual muitos estão carecas. Não orar. Brincadeira, calma, hoje, calma. Você estava muito sério agora há pouco. Mas você pode orar a Deus por todas as coisas. Não deixe nenhuma área da sua vida de fora da oração. Não deixe. Quando dizer amém, fala para quem está ao seu lado, ora por todas as coisas. Isso é buscar esconderijo no Senhor Jesus. Então, descansar, irmãos, não significa ficar parado. Significa confiar enquanto nós caminhamos, não é? Enquanto você caminha, você descansa no Senhor. O salmista fala, ainda que eu andasse pelo vale. Ele está em ação, ele está em movimento, mas ele confia que o Senhor vai ter o domínio sobre todas as coisas, vai dar livramento. E o Senhor fará isso consigo também. Agora, qual que é o problema às vezes? São duas falas, são duas linguagens. A ansiedade fala. Fala do que, pastor? A ansiedade fala daquilo que vê e piora o assunto, não é? Mas a fé fala também. O que é que a fé fala? A fé fala aquilo que Deus prometeu. Então você tem que decidir. Se você vai falar do que você vê, qual que é o resultado? Ansiedade, incredulidade. Mas se você quer andar por fé, você vai falar aquilo que o Senhor prometeu. O que o Senhor prometeu? Não é? O Senhor prometeu vida longa, longevidade. Que você verá os filhos dos seus filhos. Não é? Que a esposa será como uma videira frutífera. A mesa, os filhos serão como brotos de oliveira. Quando dizem aleluia. Amém? Você tem que ficar com a promessa do Senhor. A promessa de que você terá filhos e que os seus filhos estão como flechas na mão do valente. Quando dizem aleluia. Fique com a promessa, declare a promessa, recite a promessa, o tempo inteiro fale aquilo que você quer ver. E não como a situação está. E aí qual é o problema de outros, não é? O país é um problema, esse prédio também, essa cidade não sei o quê, mas a igreja e não sei qual, quer dizer, o problema está em todo lado, mas a solução está dentro de ti, em Cristo Jesus. Quando dizer aleluia, amém? Olha só o cenário de Deus lá em Gênesis. A Bíblia fala que havia trevas, havia um abismo, não é? E que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. O Senhor falou das trevas ou do abismo? Não. O que é que ele disse? Haja luz. A Bíblia fala que nós agora somos um com Deus. João fala que aquele que se une ao Senhor torna-se um só Espírito com Ele. Agora você tem a mesma natureza. Romanos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo que habita em nós. Amém. Você vai falar das trevas, do problema? Fala o que você quer ver. Haja luz. Mas tem muito caos. Vai ter ordem porque eu cheguei. Isso não é presunção, isso não é arrogância, isso é a certeza de quem você é em Cristo Jesus. Isso é identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Onde eu coloco a planta do meu pé, o Senhor me dá por herança. A promessa é que Ele nos fez assentar à direita do Pai nas regiões celestiais e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Não é porque os meus olhos não viram que o Senhor ainda não fez, está reservado para mim. Eu vou falar aquilo que Ele me prometeu. Nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos multiplicar, as nossas famílias vão desfrutar de paz, não é? Vai ter paz, vamos ter liberdade, vamos desfrutar das promessas do Senhor. Quando, pastor? A seu tempo. Mas não é porque não aconteceu que você não vai falar. Pare de falar do que está mal. Comece a sonhar com as coisas que Deus irá fazer. Comece a sonhar com as circunstâncias que vão mudar quando diz aleluia. Então, mude o seu vocabulário. Fala comigo, eu preciso mudar o meu vocabulário. Mas qual que é o problema de mudar o vocabulário? Porque a boca fala aquilo que o coração está. Então você tem que mudar o que está no teu coração. Você tem que encher o seu coração de imagens proféticas. Eu falo para os irmãos, a linguagem de Deus é a linguagem
linguagem do Espírito, é a linguagem dos sonhos, de visões. Deus dá visão, Deus dá quadros espirituais. Quando você olha para a sua família, o que você vê e o que você quer ver? Comece a ver mesa farta, os familiares em torno, não é? Provisão, alegria, sorrisos, a família a conversar, tem paz, tem provisão, tem a oração, tem a presença de Deus. Essa é uma visão espiritual. Agora, depois que você se encheu dessa visão, você fala, vai ser assim, eu vou viver isso. Ah, pastor, na minha família temos tantos traumas. Não. Deus começa uma linhagem nova através da sua vida. Então encha-se de visões espirituais e a sua boca vai começar a falar a respeito da promessa, porque a boca fala aquilo que o coração está. Então vamos mexer na fonte, vamos mexer na raiz do problema, vamos mexer na raiz da situação. Não vamos ficar pelas consequências, não. É medida preventiva, não é? Você quer viver no descanso? Ataque a raiz do problema. É o coração. Mude a imagem que está no seu coração. Qual que é a imagem de Deus que você tem no seu coração? Que Ele é um justo juiz, que julga e castiga e faz. Não, coloque a imagem. Ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Mas Ele também é um Pai amoroso. Ele também é um Pai que decidiu dar o seu próprio filho para te comprar e torná-lo filho também. Ele é o Pai que promete todas as coisas, que tem prazer, alegria em nos abençoar e quer te abençoar. Quando dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado: você pode todas as coisas porque o teu Pai te fortalece. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aí você muda o vocabulário. Você para de dizer está tudo perdido. Você começa a dizer Deus vai fazer. Amém? Você para de dizer a economia está difícil. Começa a dizer há oportunidades para mim. Eu vou ver o que os outros não viram ainda. Você vai parar de dizer o meu casamento acabou. Você vai dizer Deus vai me dar uma família sacerdotal. Quando dizer aleluia. Então começa a declarar. Vamos declarar juntos. Fala: o Senhor é o meu refúgio. Deus é minha fortaleza. O Senhor cuida da minha casa. Deus continua no controle. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A equipa do louvor, por favor, venha para cá. Amém? Olha só, queridos, o mundo oferece distrações. Jesus oferece descanso. Não é? Ah, eu preciso que esse negócio saia também, mas por quê? Qual que é o motivo? O que está por detrás? Vai ser bênção? Bem, glória a Deus, mas não pode ser o fator chave. Tem gente que começa a dizer: olha, se aquele negócio sair, a minha vida está resolvida. Quem resolve a tua vida é Jesus, meu irmão. Jesus é o link dos links, aleluia. Não é? Jesus resolve. Ele é a maior influência. Não é que se me apresentasse um ministro tal ou o senhor tal, a minha vida teria resolvida. Deus te apresentou o filho dele, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Amém? E ele agora decidiu partilhar tudo que é dele consigo. Você não tem motivo para estar ansioso. Mas obviamente tem dias que nós somos abatidos. A palavra fala que o dia mau vem, não é? Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que quando vier o dia mau, nós não venhamos a recuar, a retroceder. Fala de um dia mau. Mas nas cartas de Pedro, ele pergunta: quem quer ver dias felizes? A respeito do dia mau, um dia mau. A respeito da noite de choro, uma noite. Mas a respeito de alegria, fala dias de alegria. Obviamente não são 24 horas. São etapas, não é? São estações. Mas ainda assim a promessa é que mais serão as estações de dias alegres do que as estações de luto, de choro e de tristeza. O Senhor tem tempos de paz, de alegria abundante para derramar sobre as nossas vidas. Amém? Amém. E no dia difícil, no dia da luta, você não pode estar sozinho. A vida cristã não se vive sozinho. Você precisa estar rodeado de irmãos que vão pegar na sua mão e vão dizer: força, estamos juntos, vamos caminhar, vamos avançar, Deus vai fazer. Não temos resposta para todas as coisas, mas permanecemos crendo que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Quantos dizem aleluia? Glória a Deus.
Jesus oferece descanso, meus irmãos. Salomão, voltando para ele procurou satisfação em tudo, em tudo. Procurou satisfação lá fora. Tem aquela canção, eu vaguei mundo afora, por favor. Era essa canção para encerrar. Então, Salomão procurou satisfação em tudo, mas o convite de Jesus é: vinde a mim. Não é vá procurar, é venha a mim. Não é tente achar alguma coisa que te faça bem. Não, é venha a mim. Vinde a mim. Os que estão cansados, aflitos, não é? Venha a mim, diz o Senhor. Então, hoje Deus te chama. Hoje Deus te chama pessoas que estão cansadas. Cansadas do pecado, cansadas da culpa, cansadas da ansiedade, cansadas de tentar resolver tudo sozinhas. O verdadeiro descanso não está em ter mais, está em estar com Cristo. Então hoje eu quero te convidar a entregar o seu fardo pesado para o Senhor. Para de correr atrás do vento, para de correr atrás de vaidades, como diz Salomão. Receba o descanso que só Jesus pode dar. Que cada coração saia desse culto decidido a confiar mais em Deus, a descansar na sua graça e a caminhar diariamente na sua presença. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor.